Seja bem-vindo novamente, estudante de Cálculo 1. Hoje nós vamos estudar as aplicações das derivadas, ok? Vamos ver para que realmente servem as derivadas, né? Então, inicialmente, vamos estudar os máximos e mínimos, tá certo? Então, primeiro a gente precisa saber o que é máximo e o que é mínimo. Então, a definição de máximo e mínimo está aqui, ó. Então, seja C um número do domínio D de uma função f, então f de C vai ser o máximo absoluto de f, se f de C for maior de qualquer outra imagem, tá certo? F de x para todo x em D. Da mesma forma, vai ser um valor mínimo absoluto, né, de f no domínio, se a imagem de C, ou seja, f de C, for menor que qualquer imagem de x, tá certo? Para todo x do domínio. Outra forma da gente falar isso aí é dizer que o número f de C é um valor máximo local, ou seja, de uma forma mais restrita a um intervalo, se f de C for maior ou igual a f de x, quando x está próximo de C, ou seja, nós vamos analisar um valor próximo de C. Aí seria o máximo local, ok? Da mesma forma, o mínimo local seria o valor de f de C quando ele é menor do que qualquer valor próximo a ele de f de x, tá certo? Aqui está um exemplo, observe. Aqui nós temos um valor máximo local, onde x é menos 1, ó. Observe que para valores próximos a menos 1, esse valor aqui é o maior de todos. Então, ele é o máximo local. É o maior de todos dessa proximidade de menos 1, tá certo? Observe que aqui, para o valor de 1, existem valores menores que ele. Muito próximo de 1 aqui, ó, todos os valores entre 0 e 1 aqui, todos estão menor que 1, tá vendo? Também os valores maiores que 1 também, ó, todos estão menores que ele. Então, esse aqui é o máximo local também. Da mesma forma, esse ponto aqui, ó, observe os pontos próximos a ele. Valores menores que 3 e maiores que 3 aqui, ó, todos eles são maiores que esse ponto aqui. Então, esse ponto é o mínimo local. Já esse ponto aqui, ó, observe os pontos próximos a ele. Todos os pontos próximos a ele aqui estão abaixo dele, logo ele é o máximo local. Agora, observando todos os máximos e todos os mínimos, observe que esse ponto é o maior de todos. Então, esse ponto a gente pode chamar de máximo global, tá? Ou máximo absoluto, tá certo? Da mesma forma, esse ponto 13 menos 27 aqui, ó, esse ponto a gente pode chamar de mínimo global ou mínimo absoluto. Ainda há um ponto aqui, né, o ponto 00, que também é um ponto de mínimo local. Na região dele aqui, ele é o menor valor, numa região entre menos 1 e 1 aqui, ó, ele é menor do que qualquer valor que você imaginar aqui, nesse intervalo. Então, também é um ponto de mínimo local. Então, ele tem 5 pontos, 3 pontos de máximo local, 2 pontos de mínimo local, onde o máximo global é o primeiro ponto, menos 1,37, e o mínimo global ou absoluto é 3 e menos 27. O teorema do valor extremo. Se f for contínua em um intervalo fechado, AB, então f assume o valor máximo absoluto f de C e o valor mínimo absoluto f de D em certos números C e D. Então, se houver continuidade, observe aqui no gráfico, se houver continuidade no intervalo fechado, com toda certeza vai haver um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Observe aqui, ó, nesse caso aqui, ele sobe e depois desce. Então, ele vai ter um ponto de máximo local, outro de mínimo local, mas aqui a gente vai poder ver se tem máximos globais ou mínimos globais também, ou absolutos, tá certo? Esse teorema é bem interessante, é óbvio, né? Entre dois pontos
vai sempre haver um ponto maior ou menor, né? A não ser que ele seja constante, tá? Então, esses próprios pontos podem ser de máximo e de mínimo. E a consequência disso é o teorema de Fermat, que diz o seguinte: se F tiver um máximo ou mínimo local em C, e se existir a derivada de C, né? Ou seja, se nesse ponto C F for diferenciável, tá certo? Então F' de C vai ser igual a zero, tá certo? E aí vem aquela questão da tangente, né? Porque F' de C mede a tangente naquele ponto C. E se ele diz que é zero, é porque naquele ponto ele nem inclina para cima, nem inclina para baixo. Ele está constante ali, ok? Vamos definir agora o que seria um número crítico, ou ponto crítico, tá? Um número crítico de uma função f é um número c do domínio, tem que ser do domínio de f, né? Tal que a sua derivada é igual a zero. Então, você vai pegar a função. Pega todos os pontos onde a derivada é zero. Ou então, onde não existia a derivada, ou seja, não for diferenciável. Todos esses pontos são chamados pontos críticos. O que é interessante nesses pontos críticos? Porque esses pontos críticos podem ser possíveis pontos de máximo, de mínimo ou de inflexão. Tá ok? Vamos continuar. Se F tiver um máximo ou um mínimo local em C, então C é um número crítico de F. Ou seja, todo ponto máximo, ponto de mínimo, é um ponto crítico. Tá ok? Então vamos ver como encontrar um método para que toda vez que a gente vá procurar esses pontos de máximo e de mínimo, né, a gente possa ter um método mais simples de encontrar. Então, para encontrar o valor máximo e mínimo absolutos de uma função f em um intervalo fechado, AB, primeiro a gente vai encontrar os valores de f, nos números críticos de f, no intervalo. Ou seja, se ela é contínua, eu vou procurar os valores, as derivadas desses pontos, cujo valor seja zero. Depois eu vou pegar os valores das extremidades, extremidade maior e menor, das duas extremidades. E aí eu vou pegar e vou fazer uma análise. O maior valor entre as etapas 1 e 2 é o valor de máximo absoluto. E o menor é o valor de mínimo absoluto, né? Agora um teorema importantíssimo, é o teorema do valor médio. O teorema diz o seguinte, primeiro teorema de Rolle diz o seguinte: seja f uma função que satisfaça as seguintes hipóteses. F é contínua no intervalo fechado A e B, tá certo? Ela é contínua. F é diferenciável ou derivável no intervalo aberto. Então, no intervalo aberto ela é derivável, diferenciável. Se f de A for igual a f de B, ou seja, nos extremos da função, eles têm o mesmo valor, então existe um número C nesse intervalo, cuja derivada também vai ser zero, tá? Ou seja, se eles têm o mesmo valor e eu passo uma reta entre um e outro, certo? Então, se ele subir ou se ele descer, em algum lugar ele vai ter um valor que vai ter a derivada igual a zero. Tem um desenho bem fácil. Se os dois pontos forem de uma função constante, então qualquer derivada aqui vai dar zero, né? Se ocorrer da função ser crescente depois decrescente, então com certeza vai ter um ponto de máximo, e esse ponto de máximo vai ser a derivada igual a zero, tá certo? Se ele tiver pontos de máximo e pontos de mínimo, tá certo? Então vai ter mais de um ponto onde a derivada vai ser igual a zero. E o caso contrário seria dela começar negativa, né? Ou decrescente, e aí depois ela passar a ficar crescente, e quando ela mudar de posição, ela vai ter que subir de volta para o ponto dela. Então aqui ela vai ser derivada igual a zero, né? E a consequência desse teorema é que se houver também uma diferença entre A e B, o ângulo de inclinação da reta tangente, certo? Vai coincidir com a derivada de alguém nesse intervalo, né? Olha aqui, ó. Seja f uma função que satisfaça as seguintes hipóteses: f é contínua no intervalo fechado, f é diferenciável ou derivável no intervalo aberto AB,
Então, existe o número C em AB, tal que a sua derivada vai coincidir com o ângulo de inclinação da reta. Observe, f de B menos f de A, dividido por B menos A, é assim que a gente encontra a tangente de um ângulo, não é? De uma reta, né? Então, a derivada de um ponto qualquer vai ser exatamente igual ao ângulo de inclinação da reta. A gente pode reescrever isso dessa forma, tá certo? Aqui tem um exemplo. Se o ponto A for mais alto do que o ponto B, então essa reta tem um ângulo. Então existe aqui nessa curva um ponto cuja derivada vai ter o mesmo ângulo da reta entre A e B. Curiosíssimo esse teorema, né? Se ocorrer dela crescer e depois decrescer e depois chegar no ponto normal, nessa reta aqui vai haver dois pontos que também têm a mesma inclinação da reta tangente. É valiosíssimo esse teorema. Então, qual é a consequência disso? Se f' de x for igual a zero, certo? Para todo x no intervalo de AB, então é lógico que f é constante. A função constante, a derivada vai ser sempre zero, né? Outra consequência está aqui no teorema 7, que no corolário, né? Corolário. Se f' de x é igual a g' de x, para todo x em intervalo AB, então a diferença entre as funções vai ser uma constante, AB. Isso é, f de x é igual a g de x mais c. Ou seja, quando eu pego uma função e acrescento uma constante, ela mantém sua inclinação e somente sobe ou desce, dependendo do sinal da constante. Se você está somando, ela vai subir, se subtrai, ela vai descer. Mas o ângulo de inclinação vai ser sempre o mesmo. Agora vamos fazer os testes agora. Os testes da primeira e da segunda derivada. Teste da primeira derivada, bora lá. Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Se f' de x, se a derivada for maior que zero no intervalo, então f é crescente. Se a derivada for menor que zero, f é decrescente, né? Então vamos fazer, como é que a gente vai fazer um teste aqui? Vai fazer assim. Suponha que C seja um número crítico de uma função contínua em f. Então vamos estudar C. É um ponto crítico. Então, se o sinal de f mudar de positivo para negativo em C, então f é um ponto de máximo. É claro, olha, está positivo, chegou em C, negativo. É claro que é um ponto de máxima, né? O contrário agora, se o sinal de f' mudar de negativo, está negativo, está descendo, mudou de sinal, subindo. Então, essa mudança de sinal é um ponto de mínimo, né? E se não houver mudança de sinal, ou seja, está negativo, chegou, inclinou neutro e voltou a ficar negativo, então ela vai continuar descendo, não é ponto de máximo, nem é ponto de mínimo. Da mesma forma, positivo. Se ela está ficando positiva, está crescendo, então ela chega a ficar zero, mas depois volta a crescer, então ela continua sendo um ponto que não é nem de máximo, nem de mínimo, tá certo? Aqui estão os exemplos, ó. Observe. Aqui ela é crescente, ó. A derivada aqui, ela é crescente, maior que zero, e a derivada aqui é decrescente, menor que zero. Então esse ponto é de máximo. Da mesma forma, quando eu estou descendo aqui, ó, inclinação negativa, ou seja, derivada negativa, inclinação decrescente. Depois do meu ponto C, ela passa a ficar crescente. Então, esse ponto é um ponto de mínimo. Agora, aquele exemplo do gráfico que fica crescente, fica nulo aqui, aí a gente imagina que ele fique decrescente agora, mas aí ele volta a ficar crescente novamente. Então, esse ponto nem é de máximo, nem é de mínimo. Aqui é a mesma coisa com o inverso das operações. Começa negativo, neutro e depois negativo. E onde é que a gente entra com a segunda derivada? Os testes da segunda derivada. Se o gráfico de f estiver acima de todas as suas tangentes, no intervalo I, então f é chamada côncava para cima. Ou seja, eu tenho aqui o gráfico. Então, se todas as tangentes estão abaixo da concavidade, é porque a concavidade é para cima. O contrário também é verdade. Se a concavidade está para baixo, todas as tangentes vão estar acima dessa curva.
Então a gente vai dizer que a concavidade é para baixo, tá certo? Então como é que a gente vai usar o teste da segunda derivada? Deriva a primeira vez, a gente vai ver se é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Agora a gente vai derivar a segunda vez. Se a segunda derivada for valor positivo, então a concavidade é para cima. Se a segunda derivada, a concavidade for para baixo, então, for negativo, então a concavidade é para baixo, tá certo? Um ponto P na curva Y, igual a esse bicho, é chamado de ponto de inflexão. Se F é contínua no ponto e a curva mudar de côncava para cima para côncava para baixo, ou vice-versa. Ou seja, eu tenho uma equação, por exemplo, do terceiro grau, concavidade para cima, chega num ponto de inflexão e aí ela começa a mudar o comportamento e fica concavidade para baixo, para cima, para baixo e para cima, tá certo? Concavidade para baixo, concavidade para cima. Esse ponto, onde eles se juntam aqui, é chamado de ponto de inflexão, tá certo? Então, outro teste aqui, ó. Suponha que a segunda derivada seja contínua na proximidade de C, então a derivada de C igual a zero, e a segunda derivada for maior que zero, então F tem um ponto de mínimo local em C. Se a derivada de C for zero, isso quer dizer que é um ponto crítico, né? Então, a sua derivada a segunda derivada for menor que zero, ela é máxima. Então fica fácil. Se a segunda derivada no ponto C for positivo, ponto de mínimo. Por quê? Porque ela vai ficar com a concavidade para cima. Então aqui embaixo é um ponto de mínimo. Se a derivada for negativa, ou seja, menor que zero, concavidade para baixo, então eu tenho um ponto de máximo. Muito simples isso aqui, né? Então nós vamos continuar com os próximos vídeos, né? Nos próximos vídeos nós vamos fazer os exercícios. Nós contamos com a assistência de todos vocês, né? Continuem fazendo os exercícios e acompanhando os nossos vídeos. Até a próxima!